Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Natureza. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as orquídeas e trazer algumas dicas sobre como cuidar dessas plantas super interessantes e bonitas que a gente gosta tanto de criar. Bom, as orquídeas são uma das famílias de plantas mais diversas e fascinantes do mundo. Elas compreendem milhares de espécies e são encontradas em quase todo o globo. Embora sejam conhecidas por sua beleza requintada e exótica, muitas pessoas não sabem que a maioria das espécies de orquídeas não são nativas do Brasil. Originárias principalmente das regiões tropicais e subtropicais da Ásia, América do Sul e Central, assim como algumas partes da África e Oceania, as orquídeas são encontradas em uma ampla variedade de ambientes, como florestas úmidas e até desertos áridos. No entanto, graças à sua beleza e adaptabilidade, as orquídeas tornaram-se populares em todo o mundo, como plantas ornamentais em jardins e coleções domésticas. A primeira dica é a iluminação adequada. As orquídeas precisam de luz para realizar a fotossíntese, mas a luz solar direta pode danificar suas folhas. Portanto, é crucial encontrar um lugar com bastante iluminação, mas que ela seja indireta, como por exemplo, perto de uma janela que recebe o sol da manhã. Outra questão é que se você notar as folhas da sua orquídea estão ficando avermelhadas ou queimadas, é um sinal que ela está recebendo muita luz. É uma forma de você saber que deve mudar de posição e colocar um lugar com mais iluminação, mas que seja indireta. Mas essa questão da iluminação também pode ser ao contrário. Às vezes você está colocando a sua planta num ambiente muito escuro e que deveria receber mais luz. Então é importante observar a sua planta, ver a questão das folhas, se elas estão apodrecendo ou ficando queimadas. E aí você pode tomar a melhor decisão para ver onde você pode colocar ela na questão da luz. A nossa segunda dica se refere à forma de rega. A rega excessiva é uma das principais causas de morte das orquídeas, e isso é importante porque pode levar a sua orquídea a sofrer com infecções fúngicas ou de outros micro-organismos como bactérias, e causar o apodrecimento da sua planta e posteriormente a sua morte. Dessa forma é importante deixar o substrato secar entre as regas e evitar esse apodrecimento das raízes. Uma maneira eficaz de verificar isso na sua orquídea é tentar sentir as raízes ou o substrato em que ela está depositada e verificar se ele está molhado ou não. Se estiver molhado, não há necessidade de molhar, mas vale também dizer que muitas das orquídeas precisam de uma umidade específica para manter, então tem que ver também a espécie que você está criando. Isso é muito importante para conseguir fazer uma rega que funcione para a sua planta. Ao regar também vale uma dica bastante interessante, que é evitar molhar as folhas. Isso faz com que as folhas possivelmente apodreçam, então o ideal é que você molhe apenas o substrato. A nossa terceira dica é a escolha do vaso e substrato. Os vasos para as orquídeas devem ter uma boa drenagem com bastante furos para evitar que a água em excesso fique retida no vaso e acabe apodrecendo sua planta. Quanto ao substrato, o substrato ideal para as orquídeas é uma mistura que permite uma boa aeração e drenagem, como por exemplo a casca de pinheiro, o carvão vegetal e a perlita. Essa mistura ajuda a evitar um encharcamento das raízes e fornece um ambiente aerado necessário para o crescimento saudável das orquídeas. As orquídeas precisam ter esse contato com o ar para evitar que as raízes apodreçam, como a gente vem falando durante o vídeo. Outra forma de garantir que seu substrato está adequado para a sua planta é trocar quando for necessário. O transplante ele pode ser feito a cada 1 ou 2 anos, e para isso você usa um vaso ligeiramente maior para que você consiga acomodar sua planta de uma forma mais adequada. A nossa quarta dica está ligada à fertilização. A fertilização também é uma das características mais importantes, porque sem a fertilização não há o crescimento correto da sua planta e ela fica desnutrida, favorecendo o ataque de cochonilhas e o apodrecimento por questões fúngicas ou de vias bacterianas, como acontece em determinadas espécies de orquídeas. Dessa forma, é importante utilizar um fertilizante para orquídeas, pois elas têm necessidades nutricionais bem específicas. Durante a estação de crescimento, por exemplo, que geralmente ocorre na primavera e no verão, fertilize suas orquídeas a cada 2 semanas. Use metade da dose recomendada para evitar acúmulo de sais. Isso faz com que você evite a morte da sua planta por excesso de adubo, principalmente se ele vier de vias minerais e artificiais e não for um adubo natural. Durante o período de dormência, que geralmente ocorre entre o outono e o inverno, dependendo da espécie de orquídea, você pode reduzir e deve, na verdade, reduzir essa fertilização para evitar justamente essa questão de você matar a planta por excesso de adubo. A nossa quinta dica é a manutenção e cuidados adicionais. Isso está ligado principalmente a um bom fluxo de ar ao redor das orquídeas, que é essencial para prevenir o desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas.
Se estiver em ambientes internos, é recomendado abrir as janelas regularmente para promover a circulação de ar. Talvez você possa apostar numa área do seu apartamento, da sua casa, que seja um corredor onde há bastante fluxo de ar, mas que não há incidência solar direta. Então, pode haver um local na sua casa que tenha essas características e que seriam o melhor para manter a planta. Outra questão interessante também é que você deve remover as folhas mortas, uma vez que elas melhoram a aparência e também previnem o surgimento de pragas como cochonilhas e outros pulgões, assim como doenças fúngicas, porque você retira um ambiente em que esses animais e organismos se desenvolvem na planta, que podem ir, no caso, para regiões saudáveis. Outra questão também bastante importante é que você deve estar atento a sinais de infestação por pragas, como cochonilhas e ácaros ou até mesmo os pulgões. Se você notar algum problema como esse, trate imediatamente com métodos naturais ou produtos específicos para o controle de pragas em orquídeas. Isso vai desde inseticidas até adubos específicos que podem trazer maior resistência à sua planta. A adubação correta, a iluminação correta e o fluxo de ar são bastante importantes para você ter uma planta saudável que é resistente a essas pragas e doenças. Uma última dica que eu acho bastante interessante, que eu deixei aqui para o final, como uma dica extra, é que eu acho interessante que no início, quando você receber sua planta e verificar que ela não está com nenhum tipo de praga ou doença, você deixar por um tempo ela se ambientar na sua casa. O que seria isso? Em vez de você já chegar na sua casa e tirar ela do vaso em que ela está plantada ou do suporte em que ela veio, é interessante que você mantenha ela por um tempo nesse mesmo substrato, nesse mesmo vaso e nesse mesmo suporte. Porque a mudança de vaso, de substrato e até de ambiente com iluminação e fluxo de ar pode alterar muito o pH, a umidade e as características de temperatura que a planta estava adaptada anteriormente. Muitas dessas plantas viajam milhares de quilômetros para chegar até a nossa casa ou até mesmo vêm de outro estado aqui do Brasil, e por isso as condições de ambiente são bastante diferentes, que estão ligadas à temperatura, à umidade e características de pH do substrato, por exemplo. Então, dessa forma, eu recomendo que você mantenha sua planta por 1 ou 2 meses, se for possível. Se você vê que tem alguma mudança a ser feita porque ela está com alguma doença, você troca. Mas se você não vê nenhuma mudança, se ela está saudável, se está com as flores, mantenha ela como está, para que ela se adapte às condições de temperatura, umidade da sua casa e evite com que você perca a planta por um transplante precoce. Mas enfim, cuidar das orquídeas pode parecer um pouco intimidante no início, mas seguindo algumas diretrizes básicas, como eu falei nesse vídeo, você pode desfrutar do cultivo dessas plantas deslumbrantes em sua casa ou no seu jardim. Lembre-se de proporcionar iluminação adequada, rega com cuidado, escolher o vaso e substrato corretos, fertilizar da maneira adequada e manter uma boa manutenção geral. Com essas dicas em mente, você estará no caminho certo para você cultivar suas orquídeas saudáveis e exuberantes, cada vez com mais flores e com um desenvolvimento super legal onde você pode fazer mais mudas. E lembre-se, cada orquídea é única, então observe as suas necessidades específicas e ajuste seus cuidados conforme é necessário para garantir o seu sucesso no cultivo dessas plantas maravilhosas. Espero vocês em um próximo vídeo e até mais!